Nós vamos começar nosso seminário essa noite falando sobre o Pai Nosso, a oração mais poderosa da Bíblia. E o que Deus pode fazer por você através do Pai Nosso. Amém? Então, o Pai Nosso, ele está concentrado em dois capítulos da Bíblia, que é o capítulo 6 de Mateus e o capítulo 11 de Lucas. Em Lucas 11, capítulo 11, verso 1, parte B, diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. E eu queria começar nesse verso, porque nessa introdução eu queria falar um pouco sobre o mistério da oração. Quando você olha na Bíblia, a palavra enfatiza muito a oração. Você sabe que vários textos falam orai sem cessar, orai em todos os lugares levantem as mãos santas e orem, todas as pessoas devem orar. Mas a pergunta é a seguinte: seria possível existir uma oração infalível ou uma oração que Deus tenha escolhido para ser tipo uma oração pronta para você poder virar a chave que abre as portas na sua vida? Será que tem uma orientação de como orar, quando orar? Será que existe essa regra ou essa dica na Bíblia, Então hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso, uma oração que Jesus ensinou, não é? Então ela tem um peso enorme no cristianismo, uma oração que sobreviveu a 2000 anos de igreja, de perseguições e tudo mais, e chegou até nós na Bíblia, a Bíblia que é usada por todo o cristão, Então nós vamos debruçar um pouco sobre o Pai Nosso e o objetivo é falar sobre essa oração a você, respondendo essas perguntas. Qual é o poder que há no Pai Nosso? O que o Pai Nosso pode fazer por nós? Amém? Então vamos lá. Primeiro, Senhor, ensina-nos a orar. Essa palavra de Lucas 11 diz assim, no verso 1: Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos, amados, andavam dia e noite com Jesus. Não há um relato exato da data que foi feita essa palavra, esse momento, Sabemos que é no Sermão da Montanha, no início do ministério de Jesus, mas já havia algum tempo que ele estava no seu ministério, já tinha transformado água em vinho, já tinha feito várias coisas, já tinha seus discípulos, E ali eles viram Jesus operar milagres, os discípulos viram Jesus fazer curas, os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, multiplicar pães, mas em nenhum texto a Bíblia mostra os discípulos falando assim: Mestre, ensina-nos a fazer milagres. Mestre, ensina-nos a curar um enfermo. Até mesmo quando Jesus enviou os discípulos, eles não falaram: Mestre, ensina-nos a fazer um milagre. Porém, os discípulos falaram: Mestre, ensina-nos a orar. Então aqui nós vemos que há um mistério, Há uma coisa muito importante, e você deve parar um minuto e pensar: como seria a oração de Jesus? Como Jesus orava para ser tão impactante, Em Mateus, no capítulo 7, versos 28 e 29, diz assim: Ao concluir Jesus esse discurso, que é o Sermão da Montanha, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, os religiosos da época. Veja, o ensino de Jesus era com autoridade, era algo que impressionava as pessoas. Então, se Jesus impressionava as pessoas quando ensinava, eu fico muito à vontade de supor que Jesus também impressionava as pessoas quando ele orava. Veja só, o que nós podemos concluir desse texto inicial? Que os discípulos eram judeus praticantes, segundo a religião, aprendem a orar desde que nascem, desde que são criancinhas, oram todos os dias, e mesmo assim eles ficaram impressionados ao ver Jesus orando. Outra coisa também que podemos supor é que Jesus orava falando, porque as pessoas sabiam que ele orava. Os discípulos ouviam a oração dele, viam o que ele estava falando. Quando ele terminou, falaram: Mestre, ensina-nos a orar. Ou seja, a oração de Jesus era falada. Outra coisa importante é que havia uma maneira de Jesus orar.
Porque eles parece que pedem a ele que ensine o método. Olha, ensina a gente como você ora, o mesmo modo que você ora, a mesma maneira que você ora. Então, parecia que havia um método. Jesus seguia uma certa razão, né? Não era uma coisa aleatória, cada dia de qualquer jeito, não. Parece que Jesus tinha muito foco, que a oração dele era muito objetiva e muito bem estruturada. Então os discípulos ficaram impressionados com aquilo, né? Outra questão importante é que logo que Jesus estava no meio do Sermão da Montanha, tinha uma multidão ouvindo ele ensinar, e na mesma hora que os discípulos falam, mestre, ensina-nos a orar, ele fala, ok, vou ensinar agora. Ele não prolonga, ele não adia. Era algo que para ele foi muito importante, essa pergunta, esse pedido. Jesus imediatamente começa a ensinar a orar. Então veja, nessa passagem, né, de Mateus 6 e Lucas 11, nós vamos usar os dois textos, vemos que o Pai Nosso tem alguma coisa importante, tem alguma coisa essencial, foi uma coisa que Jesus deu muito valor e foi a oração que ele ensinou aos discípulos. E ele disse, muito importante, né? Vocês vão orar assim. Vocês vão orar desse jeito. Então, amados, muitas vezes nós estamos inventando a roda, mas Jesus deixou já a roda pronta e uma roda muito melhor do que a nossa. Bom, segundo tópico do nosso seminário. Como orar o Pai Nosso? Então, Jesus deixou, além do Pai Nosso, uma série de orientações que eu estou chamando de orientações de poder. Por quê? Porque essas orientações vão dar poder na sua oração. Presta atenção nisso. Se eu for trocar um pneu de um carro e eu não usar a ferramenta direito, eu estiver relaxado, eu posso me machucar, pode demorar um tempão, não fica bom. Por quê? Porque eu não usei as orientações de poder. Jesus deixou várias orientações de poder para você fazer uma oração mais eficiente, que dá mais resultado. E eu vou passar para você agora essas orientações de poder, que são 5. Primeira, fale. Em Lucas 11, verso 2, diz assim, Jesus disse, quando orardes, dizei. Jesus não falou assim, pensa, medita, raciocina, fica pensando. Não, Jesus falou, vocês vão falar. E essa palavra dizei, no grego, é lego, que significa fazer um discurso, quebrar o silêncio, fazer-se entender. Veja só, é uma palavra poderosa. Fazer um discurso é algo que você fala, uma fala completa. Você põe para fora tudo o que você quer dizer, você quebra o silêncio, você se faz entender. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para empoderar a sua oração é não ficar só naquela oração mental. É abrir a boca e começar a orar e começar a falar com Deus e pôr para fora seus sentimentos, seus sonhos, seus desejos, seus medos, suas preocupações. E quanto mais você fala, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a oração não é um pensamento, é uma proclamação. Ah, mas eu posso orar em silêncio? Claro, você pode falar com Deus em silêncio. Mas Jesus falava com autoridade, ele ensinava com autoridade. E quando foram orar, ele falou para os discípulos, vocês vão dizer essas palavras, vocês vão dizer essas coisas. Quer dizer, é uma oração falada. A oração de boca fechada impede a sua alma de orar. Você não consegue expressar sentimentos, você não consegue pôr para fora emoções. Então é muito importante. Em Mateus 6, verso 5, diz assim, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Então Jesus não estava dizendo que você tem que se exibir, sair gritando, chamando atenção. Negativo. Quem faz isso está muito longe do que Deus planeja. Já recebeu sua recompensa quando as pessoas olham, como está orando bonito, né? Já recebeu a recompensa, foi esse elogio. Não vai ganhar nada do que está pedindo. Jesus deixou claro que a oração ela tem que ser com decência, com ordem, no local certo, nós vamos falar isso já, mas tem que falar. Não precisa gritar para todo mundo ouvir, não precisa fazer escândalo, não precisa sair se exibindo, ok? Mas deixou claro que a oração em silêncio perde eficácia. Você tem que falar, proclamar.
Amém? Segunda orientação de poder, que vem com o Pai Nosso. Escolha o local que permita se expressar. Por quê? Mateus 6, verso 6, diz assim: quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está falando, olha, você tem um lugar certo para você orar. Tem que ser um lugar preparado, adequado, que você pode abrir o coração, pode chorar, pode andar para lá e para cá se quiser, pode fazer gestos, pode falar com Deus, pode xingar, brigar com Deus, você resolver a sua vida com Deus. Ah, pastor Watterson, mas vai xingar? Gente, deixa eu falar para você, Deus sonda seu coração, não adianta ser falso não, ficar lá com palavrinhas decoradas, quando aqui dentro você está pensando outra coisa. Quando eu falo xingar, a Bíblia fala que você tem que abrir o coração diante de Deus. Você tem que pôr para fora tudo que está te incomodando, tudo que você está querendo falar com Ele. Deixa que Ele filtra. É igual um desabafo. Quando a criança, um jovem, um filho, vem e fala umas bobagens, às vezes a gente deixa porque é um desabafo. Está frustrada, está nervosa, está com dor, está sofrendo, às vezes tem que tomar uma injeção, não é assim? Então você relega, você não leva em consideração aquilo, né? Deus é a mesma coisa, Ele é seu Pai. Então se você tem que falar alguma coisa mais dura, é com Ele. Você tem que abrir o coração, é com Ele, não comigo. Comigo você pode até conversar, mas é melhor você abrir com Ele, né? Lucas 11:1 diz que Jesus estava orando num certo lugar, não é? Então ele escolheu um lugar que ele pudesse falar à vontade. Mateus 6, verso 6, então orienta você a ir para o seu quarto, fechar a porta e orar ao teu pai que te vê em secreto. Amém? A oração que sai do coração, oração sincera, verdadeira, eficiente, poderosa, essa oração ela sai carregada de sentimentos, emoções, lágrimas. E muitas vezes tem que ser um local adequado para você poder orar à vontade e orar com eficácia. Então, segunda orientação de poder, escolha o local para orar. Jesus falou duas situações. Uma situação era dentro do quarto, fechado, você e Deus. Outra situação é um monte, um lugar afastado, que você sinta mais à vontade para orar. Amém? Terceira orientação de poder é você orar com o seu coração. Ore com o seu coração. Mateus 6, verso 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Como você pode imaginar uma oração eficaz que ela é toda repetida? Imagina, você está com sede, você chega para mim e fala: quero água, quero água, quero água, quero água, quero água. Gente, eu vou olhar e falar: esse cara é doido. Esse cara tá precisando tomar um remedinho aí, um calmante, não é possível. Com Deus é a mesma coisa, não existe repeteco, decoreba, isso aí não existe, isso aí é criação de ritual religioso, de gente que tá longe de Deus. A palavra de Deus fala que a sua oração ela tem que sair do seu coração, cheia de sentimentos, cheia de emoções, cheia de vontades que você tem que falar com Deus. Então é impossível uma oração repetida, decorada, ser eficiente. Para você ter um poder na sua oração, ela tem que sair do seu coração. De preferência, ser uma oração inédita. Cada oração é única e individual. Se você pedir para 100 pessoas fazerem uma oração sobre o mesmo assunto, você vai ter 100 orações diferentes. Amém? E Deus quer assim. 1 Samuel 1, versos 10 a 17, tem uma oração de Ana. E Ana pediu um filho. E olha que oração tremenda, como sai do coração. Presta atenção se você não se emociona só de ler essa oração. 1 Samuel 1, versos 10 a 17. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha que coisa mais linda. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam seus lábios e não se ouvia sua voz, pelo que Eli achou que estava embriagada.
e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu muito desgosto tenho falado até agora. Olha só o que ela estava orando. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A oração de Ana, ela tem um destaque, que é o conteúdo. Um conteúdo rico, cheio de coisas que saem do coração e não tem como ter repeteco, né? Então a terceira orientação de poder é essa, que a sua oração saia do coração. Quarta orientação de poder é que a sua oração, você ore com determinação. Isso empodera a sua oração. O que é a determinação? Lucas 11, de 5 a 10, Jesus diz assim: disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu estando de viagem chegou na minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para te atender. Digo-vos que ainda que se levante para lhes dar ao seu amigo, todavia por causa da sua... Digo-vos que ainda que se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia por causa da importunação se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Entendeu? E aí Jesus continua: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. O que Jesus está dizendo aqui? Que você tem que ter determinação. Você entrou para orar, você vai entrar para orar até conseguir o que você quer. Você vai usar todos os argumentos com Deus, você vai falar da sua aliança, você vai falar que você tem sido uma pessoa fiel, você tem se esforçado, você vai falar que Deus prometeu na palavra que tudo que você pedisse Ele te daria. Você vai falar que: Deus, como é que o Senhor não vai me dar a minha oração? Eu estou passando vergonha, as pessoas estão falando mal do cristianismo, estão falando que o cristão só vive em derrota. O Senhor não pode deixar isso acontecer comigo? Você vai abrir a sua boca com determinação e cada dia você vai esmurrar a porta até Deus abrir. Isso que o Senhor está falando. A sua oração ela é empoderada quando você tem determinação. Presta atenção. Deus podia nos dar na primeira oração, não é? Você ora uma vez, Ele já te dá. E às vezes acontece isso. Mas não é comum. O comum não é esse. O comum é que você tem que insistir, orar um tempo. E esse tempo também é importante, porque ele te leva a refletir mais sobre o que você está orando, leva você a amadurecer os seus pedidos de oração, leva você a ter um contato maior com Deus e até melhorar a sua oração. Porque às vezes a gente começa pedindo uma coisa, depois começa a refletir e fala: Deus, não é bem isso não, eu acho que tem que mudar um pouquinho o que eu estou pedindo aqui, né? Também você precisa de tempo para o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque às vezes Deus vai te mostrar que aquilo que você está pedindo não é o melhor caminho. Eu sei que se você entra em oração de coração, ou você consegue o que você está pedindo, ou Deus muda seu coração. Amém? Quinta orientação de poder. Confie no poder de Deus. Essa é tremenda. Lucas 11, de 11 a 13, diz assim: e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Olha que maravilha. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando: olha, você que é mau, cheio de defeitos, ser humano falho, você sabe dar boas dádivas ao seu filho quando ele te pede? Ele pede pão, você não dá para ele uma pedra, você dá um pão. Ele pede um peixe, você não dá para ele uma serpente, um escorpião, você dá um peixe para ele. Se você, sendo mau, sabe fazer coisa boa, quanto mais seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aqui o Senhor Jesus lança o que está lá em Isaías 55. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são mais elevados. Na hora que você começa a confiar no poder de Deus, você começa a orar, você começa a refletir e falar: peraí, eu estou pedindo uma migalha.
Eu não preciso pedir a Deus o que é fácil, porque Ele é o Todo-Poderoso. O que é fácil eu faço sozinho. O que é fácil nós damos conta. A gente precisa pedir a Deus aquilo que é impossível, aquilo que é grande, aquilo que muda a nossa vida. Não adianta pedir uma migalha que não vai mudar a sua vida. Deus vai falando, não vou te dar isso não, porque você vai achar que eu sou mesquinho. Você vai achar que eu sou pão duro, porque isso aí não vai resolver nada, isso aí é um paliativo. Você tem que acordar e ter fé de pedir realmente aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai fazer diferença. Então, a quinta orientação de poder para você é confiar em Deus, confiar no poder de Deus e provar a Deus e orar mesmo, pedindo coisas grandes para Deus. Amém? Você não vai pedir para Deus uma ovelha manca, cheia de defeito. Ah, Deus, me dá qualquer uma. Não! Que qualquer uma o quê? Qualquer uma é do diabo. Deus quer te dar o melhor. Ele fala na palavra de Deus, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Então, amados, nós falamos 5 orientações de poder para a sua oração. E eu tenho certeza que isso vai liberar na sua vida uma oração muito mais eficaz. Amém? É você falar, você pôr para fora o que está no seu coração, escolher um local adequado, confiar em Deus, você deixar o Senhor te usar poderosamente falando aquilo que está no seu coração. Amém? Agora, o terceiro e último tópico é virando a chave para receber as bênçãos do Pai Nosso. Virando a chave, vou te explicar. Mateus 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo, olha, tem um método, tem uma maneira que você vai orar, e ele continua em seguida, e você vai receber tudo que você pedir. Porta que você bater se abre. O que você buscar, você encontra. Então Jesus está te dando uma chave. Se você fizer isso, portas vão se abrir. Então, o segredo do Pai Nosso é que é uma chave. A porta está trancada, não adianta. Tudo que está lá dentro não te faz diferença, você não consegue usar. Você tem que abrir a porta. Mas quando você abre, você entra numa nova fase da sua vida. Coisas maravilhosas acontecem com você. Então eu quero que você entenda que o Pai Nosso é uma chave que abre portas sobrenaturais na sua vida. E eu quero dizer aqui uma coisa do meu coração. Eu respeito muito os pastores e líderes do Brasil, do mundo, mas eu creio no meu coração que se perdeu o valor do Pai Nosso ao longo dos anos. Porque principalmente no catolicismo virou uma reza. As pessoas ficam repetindo, né? Repetindo aquela mandinga lá. E não é isso. Nós provamos agora que você tem que falar o que está no seu coração, não ficar repeteco, decoreba. Isso é ritual, não é fé. Então, quando esse Pai Nosso foi incorporado como um ritual, virou reza, e pior ainda, às vezes põe outras rezas junto que são contra a Bíblia, né? Essas rezas que você conhece aí, né? Que invoca ídolos. Aí, isso se perdeu e o cristianismo verdadeiro parou de orar o Pai Nosso. Tem muita gente criando roda de oração, sequência de oração. É legal, mas se Jesus já deu o caminho, para que nós vamos inventar roda? Nós temos que buscar descobrir na palavra de Deus, no Pai Nosso, o que Jesus quis nos ensinar e fazer o que Ele ensinou. Ele disse aqui, vós orareis assim, é para orar assim. Ele falou, olha, isso é uma chave, vai abrir a porta. Se você obedecer, vai abrir a porta. Ele diz em João 14, 21, esse é o que me ama, o que guarda o meu mandamento. Então nós temos que resgatar, assim como de um tempo para cá, de uns anos para cá, resgataram-se as reuniões nas casas, as células, os grupos familiares, o nome que quiser dar, e isso fez um crescimento grande de muitas igrejas. Também temos que resgatar agora a oração do Pai Nosso. Mas não decoreba, né? Repeteco, não é isso, tá? Como é que essa chave funciona? Mateus 7, verso 8, ele diz, pois aquele que pede, recebe. É uma chave. Aquele que busca, encontra. Outra chave. Aquele que bate, a porta se abre. É outra chave. Então ele está dizendo, olha, quem pede, essa palavra aiteo, em grego, é pedir, desejar, requerer, requisitar, exigir. É você chegar e falar, Deus, o Senhor me prometeu, isso é meu. O diabo roubou, eu quero de volta. É um pedido muito forte. Buscar é zeteo, que significa buscar a Deus. Olha só que maravilha. Essa palavra buscar é buscar algo que está com Deus. É uma palavra
poderosa. Você vai buscar algo que já está nas mãos de Deus e Ele quer te dar. Algo que Ele já preparou para você, a vitória já é sua. E terceiro, fala de bater, que é cruou. Crouo, eu não falo grego, né, gente? Bater na porta, sabe o que quer dizer essa palavra crouo? Toque, toque. É você bater na porta, mas veja só. Você está batendo na porta. Deus está onde? Do lado de dentro. Então quem que vai abrir a porta? É Ele. Quando você bate na porta, toque, toque. O que a pessoa lá dentro fala? Quem é? Aí você fala o seu nome. E aí o Senhor fala, filho, move o coração de Deus. Ele abre a porta. Amém? Então a oração do Pai Nosso move o coração de Deus. Presta atenção nisso. Jesus ensinou, ele falou que ele orava desse jeito, que era para nós orarmos desse jeito. Quem não está fazendo isso, está perdendo. Vai inventar a roda, vai fazer as suas invenções. Nós pedimos, buscamos e batemos. Por quê? Porque temos fé. O dia que você para de orar, é porque você perdeu a fé. Então muita gente fala, como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso mostrar minha fé? Como é que Deus aumenta a minha fé? Obedecendo os mandamentos, você já exerce sua fé. Só pede quem crê. Quem não crê não perde tempo, vai fazer outra coisa. Quem crê que vai receber mesmo, começa a pedir todo dia, toda hora, ao momento que você puder. Imagina aquele programa que tinha na televisão, não sei nem que canal que era, que a pessoa chegava e ganhava um tempo dentro do supermercado, de uma loja de magazine, e com um carrinho enorme, e falava assim, você tem tantos minutos, o que você correr e puser dentro do carrinho é seu. E a pessoa saía correndo e jogando tudo para dentro do carrinho, por quê? Porque sabia que ia ganhar, tinha certeza. Com Deus é assim, quando você vai pedir, você tem que ter certeza que você vai receber. Você tem que ter certeza que Ele vai te dar. Em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza de algo que você espera. E que você tem que ter convicção que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o Pai Nosso é uma chave que você vai girar. Mas na verdade quem abre a porta é Deus. Como é que Ele abre a porta? Quando você fala a palavra chave. Lembra aquela história do Alibaba, né? Ele chegava lá na montanha lá, né? Tinha uma pedra fechando lá a caverna cheia de tesouro. Tinha que falar a palavra mágica, lembra? Tinha que falar abre de sésamo, não era assim? Qual que é a palavra mágica que você vai falar? É o Pai Nosso. É você orar, como eu falei, com fé, confiando em Deus, com o coração, no lugar certo, falando, expressando os teus sentimentos, emoções, tudo que está no seu coração. É você rasgando o peito na frente de Deus. Quando você faz essa oração, ninguém segura. Você move o coração de Deus. Ele fala assim, meu filho é 10, eu vou fazer tudo para ele. Vem cá, filhão, e te dá um abraço e te derrama uma série de bênçãos que nós vamos falar agora. Quais são as bênçãos do Pai Nosso? Como virar essa chave? Primeiro, você tem que ter um encontro com o Pai. O Pai Nosso começa assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que é isso? Isso é um encontro. Imagina que você vai ser recebido pelo presidente da República. Então você vai chegar e vai ter uma saudação. Você vai ter uma conversa inicial. Quem é você? O que você está pedindo? Por que você veio aqui falar comigo? E uma outra pergunta importante. Quem é Deus para você? Não é? Quem é Deus? Porque uma vez, alguns meninos lá, uns jovens, quiseram expulsar demônio. E chegaram para o endemoniado e falaram, eu te expulso em nome de Paulo. Aí o demônio virou e falou para eles assim, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E subiu e espancou até a morte quase esses 3 rapazes. Então esse é o ponto. O Pai Nosso começa com uma identidade. Cadê o seu crachá? Para entrar na minha presença. Você já nasceu de novo? Você tem uma experiência comigo? Porque a Bíblia fala que Deus não ouve pecadores. Então este encontro, quando Jesus fala Pai Nosso, está te identificando como filho de Deus. Santificado seja o teu nome. Está identificando a caráter de Deus. Quem é Deus para você? Então você pode começar falando, Senhor, eu estou aqui porque o
Só o Senhor tem solução para a minha vida. Só o Senhor pode resolver o problema da minha filha, do meu filho. Então, amados, quando você entra na presença de Deus assim, eu tenho tido muitas experiências de oração, e a oração é uma forma de adoração. E quando você entra na presença de Deus, a presença de Deus é muito forte. Não tem como você sair igual, entendeu? Não tem como você não ser transformado. Então esse primeiro momento do Pai Nosso é um encontro com Deus. É você chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Essa oração, amados, não tem como não mover o coração do Pai. Não tem como. Amém? Você não serve um Deus geladeira. Não tem como você não mover o coração do Pai. Mas primeiro o seu coração precisa ser sincero. Se você não tem certeza da sua salvação, esse é o primeiro assunto que tem que entrar na pauta. Amém? E aí, você vai respondendo essas perguntas. Quem é Deus para você? Como você vê Deus? Por que você veio até mim? Pergunta o Senhor. O que você quer? Quem é você? Você tem feito o que eu falo? Guardado meus mandamentos? Como é que está a sua vida? Ali há um diálogo. E esse diálogo é o início do Pai Nosso. Por isso que é tão importante. Como está a sua vida? Por que eu devo te receber? Por que eu devo te escutar? Por que eu devo abençoar você com o que você está pedindo? Você quer que eu te abençoe, mas você tem sido fiel? Então ali há um confronto. A Bíblia fala que a nossa vida é exposta à Bíblia como se fosse um espelho. Então quando você vai falar com Deus, vem aquele espelho e te mostra quem é você, quem é Deus. Deus é santo, será que você é santo? Deus é reto, você é reto? Então, amados, esse primeiro encontro, ele tem o objetivo de definir se você é filho de Deus ou não. É o primeiro encontro com o Pai. É ali onde você entra na presença dele, com ações de graça, agradecendo, com louvor. Você pode colocar uma música, um hino que você gosta, não é? Veja só, é a sua oração. Você faz do jeito que você quer. Isso que é o grande lance do Pai Nosso. Né? Não é decoreba, não é repeteco. Você pode ouvir orando e aprender, ter umas dicas, mas você vai fazer a sua. Segundo, depois desse encontro, o Pai Nosso tem o poder de trazer na sua vida a transformação do homem interior. Olha que lindo. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em João 4, verso 34, disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então quando você fala venha o teu reino, você está pedindo a Deus que a vontade dele, perfeita, que é feita nos céus, venha para a terra e que ele também consiga fazer na terra a vontade dele perfeita. Porque os planos de Deus sofrem mudanças na terra, por causa do mal, por causa da corrupção que existe no mundo, por causa das falhas e decisões erradas dos homens. Os planos perfeitos de Deus não acontecem. Mas quando nós viramos a Deus e começamos a orar e pedir a Ele perdão, e pedir a Ele que venha a vontade dEle a ser feita na nossa vida, nós revertemos o quadro. E Deus começa a reinar na sua vida. E aí a coisa fica boa. Romanos 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade para a sua vida, que é boa, agradável e perfeita. Agora, essa vontade, você precisa pedir a Deus que ela seja feita. Você precisa ficar livre do passado, dos seus traumas, dos seus problemas, mágoas, tristezas, porque isso polui sua relação com Deus. E você talvez ache que você não é digno de ter vitória, porque você teve tanto fracasso. Você acha que nunca vai conseguir ser feliz, ter um bom companheiro, uma boa companheira, porque você já teve 1, 2, 3 e não deu certo, foi horrível. Então veja, esse passado não era a vontade de Deus. Era a sua vontade, ou vontade do diabo, ou vontade dos homens, era a vontade de alguém. Mas a vontade de Deus não era essa. Então quando agora você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, reina na minha vida, muda a minha história, eu quero andar com o Senhor no teu plano.
E se tem uma cruz no meio do caminho, conta comigo. A minha missão eu vou completar. Como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Mas nesse processo de completar a sua obra, você vai ter uma nova identidade. O Senhor te salva. Ele perdoa os seus pecados. Ele te transporta do reino das trevas para o reino da luz. É isso que o Pai Nosso faz com você. Quando você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade perfeita na minha vida, eu confio no Senhor, que a tua vontade é melhor que a minha. Você está fazendo uma aliança com Deus tão profunda, uma cumplicidade, que o Senhor começa a reinar na sua vida, começa a abençoar você de uma maneira poderosa. Também há uma nova vontade. Por quê? Porque você começa a pensar grande. Você começa a sonhar os sonhos de Deus. E de repente você vai ver que você não é essa minhoca miserável que você estava falando, não. Que só dá errado, que só arruma namorado ruim, namorada ruim, que só dá problema, é dívida. Não. Você vai falar, pai, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu repouso à sombra do Onipotente. Quando Deus age na minha vida, quem poderá impedir? A vontade de Deus para mim é boa, é agradável e é perfeita, completa. Amém? Então você começa a passar uma transformação do homem interior, da mente, seus pensamentos, uma limpeza de tanta abobrinha e bobagem que o diabo lançou na sua cabeça ao longo dos anos. O seu passado é destruído. Deus constrói coisas novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o Pai Nosso traz isso para você nesse momento. Então você começa a falar para Deus a sua vontade. Qual que é a vontade dele para a sua vida? Qual é a missão, o seu propósito? Você fala, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Eu estou pensando em seguir esse caminho. Me orienta, não deixa eu errar. Então nesse momento você tem uma conversa muito bacana, muito profunda, muito séria, importantíssima. Amém? Terceiro, além da transformação do homem interior, o Pai Nosso traz sobre você uma vida abundante. Presta atenção na palavra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que coisa incrível. É uma vida abundante. Mateus, em 3 vezes no capítulo 6, quando fala do Pai Nosso, ele diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos pela vida. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos porque tem que comer e beber. Deus conhece as suas necessidades, mas fala para Ele o que você quer. Abre seu coração. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E olha agora, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o grande segredo da oração de petição é você esvaziar o coração, para que Deus encha de paz. E Ele vai te dizer, eu vou te atender, eu vou suprir suas necessidades, você não vai ter falta de nada. Então, amados, esse é o momento que você lança fora a ansiedade. O Senhor tira a sua ansiedade. Quando começou esse confinamento, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Falei, Senhor, me fala, o que é isso? O que isso vai ter na minha vida? E veio no meu coração a palavra dizendo assim, se eu pegar essa doença, eu vou ser curado. E se eu não for curado, eu vou ter um encontro com o Senhor no céu. Gente, isso me deu uma paz. Mas me deu uma paz. Eu acho que isso muda a sua vida, porque sem paz você fica ansioso, estressado, nervoso, acaba com a sua vida, com o seu relacionamento, com a sua saúde, com tudo. Por isso que aqui o Senhor, Ele está te dando uma vida abundante. Tem gente que sem paz tem tudo e se mata. Mas você tem acesso à paz de Jesus. Ele é o príncipe da paz através do Pai Nosso. Abre o seu coração, fala tudo, o que você sonha, o que você quer, o que você precisa, o que você... Abre o coração, deixa Deus filtrar. Para de ficar tanto restrito, com tanta trava. Fale com Deus, é seu Pai. Pula no colo dele e abre o verbo, fala tudo. Deixa Ele filtrar. Amém? Quarto, a cura da alma e a libertação. Você quer ter libertação? Ora o Pai Nosso. Olha aqui, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E Jesus emenda no final, ele diz lá em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui é cura da alma e libertação.
Porque se Deus não perdoa as suas ofensas, você fica nas mãos do inimigo. Você fica nas mãos do tormentador. Não é? Mas quando você recebe de Deus a bênção e Deus perdoa, você fica livre, o diabo não tem mais o que te pegar. Então isso aqui é libertação. E também reconciliação. Quando você vai, pede perdão e perdoa. É uma reconciliação com as pessoas, você anda em paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quinto, proteção divina. Proteção divina. Deus quer te dar proteção divina. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você aqui tem que abrir o coração e falar para Deus suas tentações, seus medos, seus problemas, seus inimigos. Tem gente que fala do seu problema para a vizinha, para a mulher do salão de cabeleireiro, mas não fala para Deus. E aqui ele está falando, você tem que falar. Está com tentação? Vai buscar em Deus libertação. Lucas 10, de 18 a 19, olha o que Jesus diz, e é antes do Pai Nosso. Lucas 10, depois ele entra no Pai Nosso, no Lucas 11. Respondeu-lhes ele, eu vi a Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! É libertação e agora proteção divina. Deus te protege, todo o mal é exposto à luz de Jesus, ele triunfa sobre o inimigo e destrói seus planos e destrói suas obras. Deus restaura a sua vida, Deus coloca você de novo numa bênção, na vitória. E quanto à tentação, eu quero fazer um comentário. Talvez você precise fazer votos. Por quê? Porque você já identificou a tentação. Talvez tenha uma pessoa que te leva a pecar. Você tem que bloquear essa pessoa. Talvez tenha uma situação, um lugar que está te levando ao pecado. Você tem que ter um voto, limitar, bloquear aquilo. Porque senão você vai cair de novo. E o voto é inteligente, é uma determinação sua para que você não caia de novo. Amém? Estamos terminando. Então, amados, nós vamos agora entrar no sexto ponto. Sexto ponto, qual que é? Declaração profética. Amém? Como é que termina o Pai Nosso? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Há poder na nossa declaração de fé. Você lembra que quando Deus pregou para Ezequiel, ele falou, profetiza sobre os ossos mortos, os ossos secos. E Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. E foram juntando ligamentos, nervos, carne, músculos, pele, e viraram pessoas e tiveram vida. O que é o final, quando você fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre? Você faz uma declaração de fé para selar sua oração. É um selo. Você fala, Senhor, eu quero declarar que quando o Senhor age, ninguém impedirá. E essa minha oração está nas mãos do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. E eu declaro que a minha vitória já está conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. E você vai declarando palavras de fé, de confiança, de certeza da vitória. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você é transformado, você se motiva, você fica cheio do Espírito, você fica cheio de fé, e isso te alimenta durante o dia para você ter um dia de vitória, um dia de bênção na sua vida. Amém? Então, amados, este é o selo que fecha a oração do Pai Nosso, e eu quero orar por você, para que você tenha fé e não desista, e aprenda a orar o Pai Nosso. Esses passos são passos de orientação. Jesus falou, vocês vão orar desse jeito. E cada um desses passos você vai colocar a sua vida, a sua realidade, sua situação atual, e você vai orar assim todos os dias, e você vai exercitar esse poder de Deus na sua vida. Amém? Pai amado e querido, eu quero ministrar a tua bênção sobre cada um que está vendo esse seminário. Que a oração do Pai Nosso, a chave para recebermos esse poder do Senhor, para que o Senhor mova o seu coração e abra a porta para nós. Essa seja a oração que nós façamos todos os dias. Quero abençoar os meus irmãos e irmãs. Que a partir de hoje sua vida de oração nunca mais seja a mesma. E que o Senhor dos Exércitos te levante e te dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém?